Então, gente, continuando, né? Eu vou falar, né, pela importância do carro de emergência, eu vou falar detalhadamente o que tem nesse carro e como ele deve ser organizado, já que na UTI nós utilizamos bastante e é responsabilidade da equipe de enfermagem estar repondo esse carrinho. Então, o carro de emergência deverá constituir-se de um armário móvel com gavetas suficientes para guardar medicamentos, materiais, equipamentos a serem utilizados em situações de emergência e urgência. A composição do carro, quanto à estrutura e do componente, deverá seguir a seguinte sequência: como a gente vai organizar, o que a gente vai colocar nesse carrinho. Pode modificar isso um pouco através de a depender do tipo de UTI, tá? Uma UTI através da especialização, uma UTI cardíaca, às vezes é uma UTI nefrológica, né? Uma UTI, às vezes é uma UTI né? Neonatal. Então, a depender da especialização, isso pode mudar, tá? Por exemplo, pode ser uma UTI de COVID. Então, e o tipo de medicamento, tá? Algum tipo de materiais pode diferenciar, mas a gente tem uma base de quais seriam os medicamentos, né, necessários para e materiais necessários para colocar no carro de emergência. Então, a base, em cima, a gente tem que ter o desfibrilador, tá? O desfibrilador, ele é testado todos os dias, certo? Para ver se está funcionando. Porque o desfibrilador, ele não pode falhar no momento que vai ser utilizado, né? Senão o paciente, ele pode falecer, né? Por falta de intervenção, tá? Do desfibrilador, né? Por falta de falha no aparelho. Então, o paciente pode ir a óbito. Se o paciente está precisando e o aparelho falhar, né? E aí o coração do paciente pode não aguentar, certo? Então, o desfibrilador é testado todos os dias pela enfermeira. Caixa com laringoscópio, que é um material básico para realizar a intubação. Quem realiza a intubação é um médico, certo? Caixa com materiais de intubação, a caixa com os tubos, né? Tubo, a seringa, porque após intubar, o médico ele insufla um balão para fixar na traqueia do paciente, né? O ambu que é conectado ao tubo, né? Desculpe, o conectado à intubação do paciente para realizar ali a animação, né? Realizar ali a insuflação para insuflar o pulmão e os impressos de controle. Na lateral, a tábua de compressão. Quando a gente vai realizar a pressão cardíaca, aquela reanimação, aquela massagem cardíaca, não não dá para realizar a massagem num leito macio, porque ele não vai dar a pressão. Então é colocada uma tábua de reanimação. Essa tábua coloca-se atrás, na região dorsal do paciente, nas costas do paciente, para melhor pressão no momento da reanimação, tá? E suporte de soro, né, o cilindro de oxigênio, essa parte exterior, né, superior, melhor dizendo, do carro de emergência. Aí eu coloquei algumas figuras aqui para vocês. Aqui é uma caixa com material de intubação, que é o laringoscópio. O laringoscópio, tá? Ele fica duas pilhas grandes, e esse laringo tem que ser testado também, tá? Que também não pode falhar no momento da intubação. É uma responsabilidade também da equipe de enfermagem, de tanto deixar esse material pronto no momento da intubação. Esse laringo ele deve ser higienizado após a realização da intubação pela equipe de enfermagem, os técnicos que realizam essa higienização, certo? Do laringoscópio. Essa pilha, ela não deve ficar o tempo todo dentro do aparelho, porque oxida, né? Então, essa pilha tem que estar disponível, mas não dentro o tempo todo. Ele vai ser montado quando for realizada a intubação.
E aqui são o material, né, que eu falei de intubação. Então, os tubos que são, que tem diversos tamanhos, tá? Desde o menor até o maior, né? Dependendo do se é criança, se é adulto. E aqui tem um balão que eu falei para vocês que é insuflado após a intubação. Então precisa ter uma seringa de 20 ml disponível após a intubação, que o médico ele vai abrir, né, a região orotraqueal do paciente com o laringo, tá? Esse laringo tem a pilha porque ele tem uma luzinha também que vai melhorar a visualização da traqueia do paciente. Após o médico realizar essa traqueia, ele vai inserir o tubo orotraqueal. Após inserir o tubo, ele vai insuflar esse balão que vai fixar na traqueia do paciente. E depois a gente vai ser realizada a fixação, tá? Com esparadrapo ou micropore na região oral do paciente, certo? E tem também o que eu falei para vocês, a tábua de reanimação, que é colocada nas costas do paciente no momento que estiver sendo realizada a massagem cardíaca, tá bom? Deixa eu passar aqui para a próxima. Pronto. Então, o que eu falei para vocês, as gavetas, elas vão estar identificadas por cores. Então, a primeira, ela tem a tarja vermelha, que são as medicações. Gente, são diversas medicações, tá bom? Então, tem atropina, adrenalina, aminofilina, bicarbonato, cloreto de potássio, diazepam. Isso aqui são para algumas intercorrências. Então, adrenalina, atropina é utilizada aqui na parada para reanimação. Aminofilina é um broncodilatador, bicarbonato, tá? Para tratar pH sanguíneo, às vezes o pH está muito ácido, tá? Então, o bicarbonato ele diminui a acidez do sangue, que pode causar diversas complicações, né? Paciente que está tá com déficit de oxigênio, aí o sangue ele se torna ácido, bicarbonato é para dar uma equilibrada nessa questão do pH sanguíneo. Cloreto de potássio para repor, diazepam é um sedativo, usado muito no caso aí de pacientes com uma crise convulsiva. Dopamina é um medicamento para tratar problemas cardíacos, né? Insuficiências cardíacas, então é usado muito dopamina. E Dantal para crise convulsiva. Bom, gente, tem uma série de medicamentos. Aqui, furosemida, que é um medicamento que estimula a função renal, tá? Que é diurético. Então, tem sedativos, tem corticoides, anticoagulantes, medicamentos para pressão, medicamentos aqui para infarto, exordia, OAS, glicose, lidocaína, né? Que é um anestésico. Então, são diversas medicações. Esses tipos de medicações, eles podem modificar um pouco, que eu falei, a depender da especialidade da UTI, certo? Na segunda gaveta, que é a tarja amarela, tem o material intravascular para punção de acesso venoso ou passagem de catéter, né? Então, de vários calibres, gel, com agulha, seringa, equipos, catéter central. Olha, muitas vezes, quando o paciente ele é internado na UTI, na maioria das vezes é passado um catéter central, tá? Porque paciente grave, ele vai utilizar diversas drogas. Então, um acesso periférico não aguenta a infusão de tantas drogas. Então, é necessário passar um catéter venoso central. E quem passa esse catéter é um médico, é uma mini intervenção cirúrgica. Esse catéter central ele vai estar sendo passado na jugular, ou na região da jugular ou na região da subclávia, tá?
Então, a gente tem que ter esse material todo preparado, principalmente que o médico pode querer passar isso, pode necessitar realizar essa passagem de uma forma mais urgente. Então, como é que realiza? Geralmente tem um kit já para passagem de catéter central, tá? E a gente precisa de campo esterilizado, luva cirúrgica, e gases, né? Realizar a degermação do local, né? Preparar a pele para a punção, porque não pode ter contaminação nenhuma, né? Um procedimento asséptico. Então, necessita de todo um mini processo cirúrgico para realizar a passagem de catéter central. A gente vai estar auxiliando o médico nessa passagem, tá? Fios de sutura, luva estéril de procedimentos para tapa micropóreo, garrote. Então, tudo que pode necessitar para a passagem de catéter, certo? Do paciente. De acesso para o acesso venoso. O paciente ele pode chegar e até utilizar um catéter periférico. Mas logo o médico vai solicitar, né? O paciente começa a ficar muito tempo na UTI, ele vai precisar de um catéter venoso central, certo? Se for realmente um paciente grave. Tarja verde, o suporte ventilatório. Tem que ter tudo preparado, que eu falei para vocês, né? Tubo orotraqueal, catéter de oxigênio, máscara de oxigênio, sonda de aspiração. Paciente que fica internado em ventilação mecânica, entubado, é um paciente que vai ficar secretivo. Então, ele precisa estar, vai sempre necessitar de aspiração, tá? Quem aspira paciente? Se o paciente tiver no respirador, geralmente quem aspira esse paciente é o fisioterapeuta, porque ele vai ter que ficar desconectando o paciente do respirador para poder aspirar. Como quem programa esse respirador, né? É o fisioterapeuta. Então, geralmente quem aspira paciente que está em ventilação mecânica, né? Que está no respirador, é o fisioterapeuta, tá? Eventualmente, a equipe de enfermagem pode até aspirar nesse caso, mas já é rotina ser o fisioterapeuta. E uma observação com relação à ventilação mecânica em UTI. Paciente que está em ventilação mecânica, entubado com tubo orotraqueal, ou seja, na boca, ele não pode ficar muito tempo com esse tubo orotraqueal, tá? Tem um limite para isso, que é até 15 dias. Por quê? Porque causa diversas lesões orotraqueais no paciente, certo? Ele não pode ficar mais de 15 dias com esse tubo na boca. Se o paciente ficar 15 dias entubado, né, e ele ainda necessitar de continuar com a ventilação mecânica, ou seja, se percebe ainda a dependência dele do respirador, vai ser programada uma traqueostomia. Então, vai abrir uma traqueostomia, certo? Na traqueia, e vai retirar esse tubo e o paciente vai passar a respirar diretamente através da traqueostomia. E esse paciente vai continuar na ventilação mecânica e muitos se recuperam após isso, certo? Porque são pacientes que estão necessitando ainda da ventilação mecânica. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar o resto da vida necessitando dessa ventilação mecânica. Então, ele vai realizar a traqueostomia, o médico vai realizar, esse paciente vai passar a respirar diretamente na traqueia. Quando isso acaba que o paciente fica mais secretivo ainda, tá? E vai continuar precisando ser aspirado. Tá? Se o paciente se recuperar, vai começar a respirar por vias, né, respiratórias superiores, e aí o médico vai retirar essa traqueostomia e o paciente vai respirar normalmente. Se não, ele pode até receber alta usando a traqueostomia. Isso vai depender de cada quadro, né, do paciente. A parte da tarja azul são as últimas gavetas, fica os catéteres sondas, tá?
cateterismo vesical, né, sondas vesicais, gástrica e soros e demais materiais. Com relação à sonda gástrica, tá? A gente tem a sonda nasogástrica e a gente tem a sonda nasointeral. A sonda nasogástrica atualmente não é utilizada mais para a dieta do paciente, tá? Porque é uma sonda mais curta, tem um risco maior do paciente broncoaspirar com essa sonda no momento de estar administrando alguma dieta, que essa dieta pode retornar e ir para os pulmões, certo? Tem um risco maior que paciente que usa a sonda nasogástrica para a dieta. Então, hoje em dia não se utiliza mais a sonda nasogástrica para a dieta. Para que se utiliza a sonda nasogástrica ultimamente, né? Usa para aspirar conteúdo gástrico. Então, paciente que não pode estar com o estômago cheio, nenhum, precisa estar o tempo todo com o estômago vazio, porque está passando por algum processo de tratamento que não pode encher o estômago. Então, fica com uma aspiração, sonda nasogástrica sob aspiração. Como é que é isso? Passa-se, a enfermeira passa a sonda, pega um frasco. Então, esse frasco, ele vai precisar torcer, como se fosse torcer esse frasco, conectar na sonda nasogástrica e abrir, que vai fazer o conteúdo gástrico vai ser aspirado. E uma outra utilização da nasogástrica é para lavagem gástrica, por exemplo, o paciente ingeriu algum veneno, alguma coisa, né, desse tipo. E aí que vai fazer a lavagem gástrica, vai injetar soro e drenar esse soro do conteúdo gástrico, certo? E também tem a outra situação em que coloca carvão ativado para neutralizar, né, algum veneno que o paciente possa ter ingerido. Então, a sonda nasogástrica é utilizada para isso. O que se utiliza para a dieta de paciente é quando o paciente usa a sonda nasoenteral, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Então, esse carro de emergência, ele tem essa função importantíssima de estar sendo utilizado para vários tipos de intercorrência, e a equipe de enfermagem tem que estar mantendo ele sempre muito bem equipado e nunca desfalcado, tá? Outro equipamento importante na UTI são os pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido. Todo leito deve ter, não só de UTI, né? Mas todo leito hospitalar, tá? O paciente fica internado, tem que sempre ter disponível. O oxigênio, você já sabe para que serve o oxigênio, tá? Principalmente paciente que está em ventilação mecânica, ou às vezes o paciente não está em ventilação mecânica, mas precisa estar com um cateterzinho de oxigênio para dar um suporte. Ele pode estar com um leve desconforto respiratório, aí só fica usando uma máscara ou um cateter de oxigênio. O vácuo serve para aspirar o paciente, e o ar comprimido ele é mais utilizado aí para um caso de nebulização. Tá? Nebulização a gente pode utilizar tanto o ar comprimido quanto o oxigênio. Isso vai depender da indicação médica. Quando o paciente está precisando de um melhor suporte, né, respiratório, e usa o oxigênio. Se não, se ele está mais estabilizado, não precisa usar oxigênio para conectar na nebulização. Pode ser o ar comprimido, tá? Todos os leitos hospitalares devem estar equipados com esses pontos para fontes de oxigênio, vácuo para aspiração, ar comprimido para a nebulização, certo? Vamos aqui para a próxima. Focos de procedimento cirúrgico. Esses focos de procedimentos cirúrgicos é porque, como eu falei, né, na UTI a gente tem mais procedimentos, e alguns procedimentos cirúrgicos podem ser necessários de serem realizados na UTI, como a traqueostomia que eu falei, ou apenas alguns processos, uma drenagem de algum abscesso, tá?
uma sutura. Então, alguns procedimentos podem ser realizados na UTI, até porque a UTI é uma unidade fechada, refrigerada, né? A gente já utiliza uma roupa privativa, certo? Então, ela tem um acesso restrito, então já tem todo o ambiente, né? Que é semelhante a um centro cirúrgico. Por isso que lá pode ser realizado algumas pequenas cirurgias, se o médico achar necessário, tá? Até porque tem que avaliar bem sempre a necessidade desse paciente sair da UTI para um procedimento fora da UTI, porque é um paciente que está instável, tá? Às vezes o paciente está em ventilação mecânica, cheio de sondas, catéteres, e vai retirar esse paciente para uma outra unidade, né? Então, correndo o risco desse transporte desse paciente, dele se desestabilizar durante esse transporte, né? O paciente está em ventilação mecânica, tem que transferir esse paciente, aí tem que ficar ambusando o paciente. Então, é muito complicado ficar retirando esse paciente da UTI. Às vezes necessita, tá? O paciente às vezes está na UTI e precisa fazer uma cirurgia. Então, ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico. Mas é sempre um risco, certo? Então, por isso que muitos procedimentos são realizados ali mesmo na UTI. Então, precisa ter esse foco, né, de luz para poder ser utilizado nesses procedimentos, tá? Não são procedimentos grandes cirúrgicos, são pequenos procedimentos cirúrgicos que podem ser utilizados. Um outro aparelho é o aparelho de raio-x portátil. Esse aparelho, necessariamente, ele não precisa estar dentro da UTI, mas ele tem que estar disponível para a UTI. Por quê? É um exame que é muito realizado na UTI, principalmente na UTI, são os exames de raio-x de tórax. Por quê? Principalmente os pacientes que têm ventilação mecânica, para estar acompanhando a evolução desses pulmões, principalmente no que se refere à infecção pulmonar, à pneumonia, tá? Porque às vezes o paciente nem estava com pneumonia, mas a partir do momento que entubou, ele pode desenvolver uma pneumonia. Por exemplo, outro exemplo também é a passagem de sonda nasointeral. A ponta da sonda nasointeral, ela é radiopaca. Por quê? É para a gente estar observando se essa sonda está no local correto antes de iniciar a dieta via sonda desse paciente. Então, é passada a sonda nasointeral, tá? E depois necessita de um raio-x para observar se essa sonda está no lugar certo. Então já é rotina, todos os dias muitos pacientes da UTI necessitam realizar um raio-x de tórax, principalmente. Então tem que estar sempre disponível um aparelho desse portátil para a UTI, tá? Fora disso, o exame de rotina também é um laboratório, certo? Que precisa estar sempre disponível. Deixa eu ver aqui o próximo. Olha, aparelho de diálise. Esse serviço de diálise ou deve ser realizado na UTI, ou a UTI deve terceirizar esse serviço. Porque precisa estar disponível para os pacientes, porque muitos pacientes eles podem desenvolver uma insuficiência renal, principalmente pacientes que estão usando diversas drogas, principalmente as drogas vasoativas. Nós vamos estar falando sobre as drogas vasoativas na próxima aula, tá? Noradrenalina, dopamina, né? Dobutamina, fora os sedativos que o paciente usa, fora a quantidade de antibióticos que muitas vezes ele tem que usar, e heparina, tantos medicamentos que ele utiliza, e fora a questão do estado crítico que ele muitas vezes ele pode se apresentar. Então, juntando tudo isso, às vezes o paciente ele até chegou com o rim funcionando muito bem, mas em um dado momento ele pode entrar em insuficiência renal e necessitar de realizar uma diálise, tá? Então, essa diálise, basicamente a gente tem a hemodiálise tradicional, tá? Com esse aparelho aqui,
que a gente que realiza a hemodiálise precisa de uma equipe treinada para a realização da hemodiálise, que não é uma coisa simples, tá, de colocar, ele precisa de um treinamento para instalar a hemodiálise do paciente. Esse paciente precisa de um catéter para realizar a hemodiálise, ou ele tem que ter uma fístula própria para a hemodiálise, que essa fístula é realizada cirurgicamente, que junta uma veia com uma artéria, tá? E esse acesso vai ficar exclusivo para a realização de hemodiálise, ou precisa de um catéter específico para a realização da hemodiálise, que é um catéter central, que também é passado pelo médico, tá? Então, a gente tem essa hemodiálise tradicional, que geralmente é a hemodiálise que ela tem uma duração mais ou menos de 4 horas, certo? Sendo que paciente do TI, ele pode estar com uma, que nós chamamos de instabilidade hemodinâmica, ou seja, a pressão dele está instável, a frequência cardíaca dele está instável. E quando é puxado esse sangue do paciente para esse aparelho, tá? De hemodiálise, esse paciente ele pode não aguentar essa puxada de sangue e essa realização de hemodiálise em 4 horas. Ele pode necessitar de uma hemodiálise mais lenta, tá? Porque ele pode se estabilizar tanto que ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? No momento da hemodiálise. Então, esse paciente, ele pode precisar de uma hemodiálise mais lenta. Tem um aparelho que pode realizar essa hemodiálise mais lenta. Essa hemodiálise pode durar até 24 horas, 12 horas, 24 horas, né? Tem um aparelho chamado Prisma. E esse aparelho, a equipe de enfermagem, né, ela recebe um treinamento para realizar essa hemodiálise no paciente, que é mais lenta. Então, muitas vezes o paciente ele não pode realizar essa hemodiálise mais rápida, e aí ele realiza essa hemodiálise mais lenta. Fora a hemodiálise, né? Hemodiálise, o nome está dizendo, é pelo sangue, tá? Temos também a diálise peritoneal, que é realizada através do peritônio do paciente, não é punção venosa, é através do peritônio. Então, o médico passa um catéter que dá acesso ao peritônio. Como é que é realizada essa hemodiálise, ou essa diálise peritoneal? É infundido o sangue, o líquido dialítico específico para a diálise peritoneal, tá? E aí, esse líquido, ele vai preencher a região do peritônio durante aí umas 6 ou 8 horas, fica estável lá, fica paradinho, realizando por osmose aqui as trocas, né, com o paciente, ou seja, o paciente ele vai estar eliminando o excesso de líquido na cavidade do peritônio, vai estar absorvendo alguns eletrólitos que ele pode necessitar, sódio, potássio, está equilibrando isso no organismo. E depois é colocado, abre-se o catéter para drenagem desse líquido, tá? Vai, na hora de drenar, como geralmente o paciente que é dialítico, né? O paciente renal, ele retém líquido porque o rim não está funcionando. Então, ele vai eliminar líquido, o excesso de líquido dele do organismo. Então, esse líquido que vai ser drenado tem que ser maior que o líquido infundido, tá? No máximo a mesma coisa, se o paciente já não tiver drenando mais nada, né? Não tiver eliminando mais líquido nenhum. Então, esse paciente, ele vai estar realizando, é um processo ainda mais lento ainda, tá? E quem realiza isso é a hemodiálise. O médico só coloca o catéter. Então, precisa realmente também de um treinamento para saber manipular aí esse material. Bom, e sobre a admissão do paciente? Na admissão do paciente, tá? Em UTI, quando o paciente vai receber um paciente, quem recebe esse paciente é a equipe toda. Então,
Precisa. Eu acho que eu nem coloquei aqui o fisioterapeuta, mas também precisa do fisioterapeuta. Então, precisa estar presente o médico, o físio, a enfermeira e o técnico de enfermagem. Então, a equipe recebe ao paciente. Não é como as enfermarias, que geralmente é só a equipe de enfermagem que recebe o paciente. Na UTI, o médico precisa estar presente e o fisioterapeuta precisa estar presente, tá? Para o recebimento desse paciente, porque se para receber esse paciente, porque muita coisa ele pode estar necessitando no momento dessa admissão. Então, após a acomodação do paciente no leito, o paciente deverá ser monitorizado, que a gente vai falar sobre isso, submetido imediatamente à verificação dos sinais vitais e investigação do traço eletrocardiógrafo. Muitas drogas e medicações devem ser colocadas na bomba de infusão, que é um outro equipamento importantíssimo, tá? E muitas vezes quem manipula isso é o técnico de enfermagem. O médico prescreve e o pessoal de enfermagem, né? Principalmente o técnico, é quem instala essas medicações, conforme a prescrição médica. O enfermeiro irá realizar o exame físico completo e o técnico realizará os procedimentos de rotina e os prescritos, finalizando com as anotações de enfermagem. Vou aqui passar para o próximo. Aí eu coloquei aqui algumas funções da enfermeira, algumas funções do técnico. Então, a enfermeira, ela vai determinar qual vai ser o leito, vai supervisionar os preparos e da unidade testar os aparelhos, né, desfibrilador, né, por exemplo. Realizar o exame físico sistematizado, o histórico de enfermagem. Lembra que tem a sistematização da assistência de enfermagem. Então, a enfermeira ela faz o diagnóstico de enfermagem e a partir do diagnóstico ela vai estar prescrevendo os cuidados de enfermagem com o paciente. Preencher os registros de entrada e saída dos pacientes. Isso tudo é enfermeira. Preencher os impressos de controle diário de paciente. Paciente UTI, ele tem um controle hídrico e o controle de sinais vitais de 2 em 2 horas, que é realizado pelo técnico, tá? Auxiliar nos procedimentos invasivos do médico, que assim que o paciente chega, pode ser realizado diversos procedimentos, tá? Principalmente passagem de catéter central, intubação, né? Passagens de sonda. Então, alguns procedimentos só a enfermeira que pode realizar, né? Passagem de sonda vesical, passagem de sonda nasogástrica. Então, alguns são a enfermeira, outros são os médicos. Auxiliar nos procedimentos invasivos do médico, a enfermeira deve estar presente também. Realizar controles de alta complexidade, catéteres venosos, que a gente vai estar falando sobre eles na outra aula. Acompanhar e realizar curativos, porque curativo é uma especialidade da enfermeira, né? Então, ela tem que estar supervisionando e muitas vezes realizando os curativos. Administrar medicamentos, controle e balanço hídrico. Quem faz esse registro de 2 horas é o técnico. A enfermeira ela precisa estar supervisionando, né? Vendo se está tudo bem, né? Se está havendo alguma alteração. Função do técnico: preparar o leito, verificar os materiais e equipamentos, ponto de oxigênio, vácuo, ar comprimido, sondas, luvas, seringas, agulhas, materiais de intubação, eletrodos, kit de passagem de acesso central, soro, etc. Certo? Então, tudo que pode necessitar durante o plantão, que não pode faltar. Então, o técnico tem que estar atento a isso. Auxiliar na transferência de paciente juntamente com a equipe, observar padrão respiratório o tempo todo, porque, como eu falei, como é um paciente crítico, ele pode apresentar alguma piora em algum momento. Avaliar a permeabilidade dos acessos venosos, catéteres, sondas e drenos. Então, ver se está tudo funcionando, está tudo pérvio, né? O acesso está pérvio, ou seja, ele não está obstruído. Sonda está pérvia, tá? Então, tudo isso tem que ver. Realizar todos os cuidados prescritos pela sistematização da assistência de enfermagem, que a enfermeira prescreveu, né? E os
cuidados prescritos pelo médico, realizar o balanço hídrico e os sinais vitais de 2 em 2 horas. O que é o balanço hídrico? Balanço hídrico é registrar tudo que a gente administra no paciente em ml, tá? Então, todos os líquidos, que é hídrico, então são todos os líquidos. Então, medicação, a enfermeira também deve registrar, porque ela pode administrar. O que ela administra, ela registra, tá? E o pessoal de técnico também, tudo que ele administra, ele tem que registrar. Um ml que seja, tá? Tem que administrar, que tudo isso vai realizar depois o balanço hídrico. Ou seja, chega no final do plantão, a enfermeira vai fazer um cálculo, tá? Tudo que foi ingerido de líquido, seja oral, venoso, intramuscular, tudo que foi ingerido, que foi administrado de líquido no paciente e tudo que foi eliminado, tá? De urina, né? De drenos, tá? Então, tudo que foi que o paciente eliminou e tudo que o paciente ingeriu ou foi administrado nele. E aí vai fazer um cálculo. Então, esse cálculo, se der positivo, esse paciente está retendo líquido, tá? Aí tem que saber quanto é que ele está retendo. E se estiver retendo demais, o médico pode passar o tratamento, né? Como a administração de um diurético. Ou observar se esse paciente está entrando em insuficiência renal, né? E se tiver dano negativo, ele está perdendo muito líquido. E se não der zero, né? Se coincidir de dar zero, que é muito difícil, esse paciente ele está em equilíbrio, tá? Com o seu balanço hídrico. E os sinais vitais são registrados de 2 em 2 horas. O paciente já fica monitorizado o tempo todo, né? O monitor cardíaco já mostra ali todos os sinais vitais do paciente, inclusive temperatura, tá? Tem o cabo também para isso, para verificar a temperatura. E é preciso registrar. E assim, gente, a responsabilidade de observar as alterações e informar a equipe médica são de todos. Então, registrou, viu alguma alteração, tem que sinalizar, tá? Porque esse registro, se ocorrer alguma intercorrência, paciente começar a ter alterações, isso pode significar um agravamento do paciente. Por isso que a gente não pode estar negligenciando nenhum tipo de alteração dos sinais vitais. Tem que logo estar sinalizando. Então, a monitoração cardíaca de 24 horas, né, contínua, ela fica geralmente com 5 eletrodos, tá? Então, precisa fazer aqui uma tricotomia, se o paciente tiver muito pelo, então realizar uma tricotomia, colocar esse adesivo e conectar os cabos, é muito simples. E esses cabos vão estar sendo conectados aqui ao monitor. A partir desse momento que a gente monitoriza o paciente, aí no monitor vai estar mostrando o traçado do eletrocardiograma desse paciente e a frequência cardíaca, tá? Desse paciente. Então, é algo que é simples de fazer e apresenta os dados muito importantes, né, da função cardíaca. Bom, aqui eu já falei como é que faz, que às vezes precisa fazer a tricotomia, né? O paciente às vezes é muito peludo, aí precisa realizar a tricotomia. Aqui é o balanço hídrico, que eu expliquei para vocês. Aqui é uma parte aqui. O controle mesmo da UTI, ele é bem maior, porque ainda tem a parte de sinais vitais. E aqui, eu estou falando dos ganhos, mas tem perdas. Então, aqui tudo que foi administrado. Os ganhos foi tudo que foi administrado. As perdas é tudo que foi eliminado. Então, no final do plantão, a enfermeira vai somar tudo que ganhou, menos tudo que perdeu. E aí vai dar o resultado do balanço hídrico do plantão, tá? Fora isso, esse formulário fica também registrado todos os sinais vitais do paciente, ok? Que ele apresentou durante todo o plantão. E com isso a gente termina, tá? A aula de hoje.
um pouquinho mais longa, né? Mas vocês vão anotando aí todas as perguntas, tá bom? Pra gente estar debatendo, porque a próxima aula já é prova, viu, gente? Aí vocês façam aí as perguntas de vocês, pra gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Até daqui a pouco.